E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro vídeo que eu tô gravando aí, para quem tá vendo pelo meu blog, obviamente conhece já o meu blog, que é o desenvolvedoresnoexterior.com. Para quem chegar o vídeo pelo YouTube por uma outra forma, eu sou o Guilherme, do blog desenvolvedoresnoexterior.com. No meu blog eu escrevo sobre dicas e sobre trabalhar como desenvolvedor ou na área de TI no geral no exterior. Mais especificamente, eu trabalho na Irlanda, mas também já trabalhei em outros lugares. Está tudo explicado no blog. Quem quiser saber mais, tem já posts antigos lá explicando certinho. Faz tanto tempo que eu não atualizo o blog que eu fiquei com preguiça de escrever. Falei, quer saber? Não tô afim de escrever não, você tem que atualizar lá. Recebo sempre e-mail, eu sei que a galera tá acompanhando e mandando pergunta e tal. Então achei melhor gravar esse vídeo. Acho que é até mais fácil também para vocês é, pegarem o que eu tô falando. Às vezes dá preguiça de ler e tal, a pessoa não lê direito, que eu recebo às vezes muitos e-mails com perguntas que eu já postei no blog, então eu percebo que a pessoa não leu tudo que tá lá. Então vamos ver se o vídeo agora acaba sendo melhor. Bom, como o meu blog, vocês devem ter percebido, para a galera que já conhece, eu faço dois tipos de posts. Um que é sobre coisas que estão acontecendo comigo na minha vida, empregos, entrevistas, estudo, que eu comecei mestrado também, em dezembro do ano passado. E tem a parte que eu dou dicas para o pessoal que está querendo vir trabalhar fora, não necessariamente na Irlanda, mas trabalhar fora do Brasil na área de TI. Então esse vídeo aqui eu vou cobrir as duas áreas também. Vou começar falando sobre as coisas que aconteceram comigo desde que eu parei de atualizar o blog, faz uns meses já. E depois eu vou dar algumas dicas para a galera que está querendo vir trabalhar fora. Bom, o que aconteceu comigo nesse meio tempo foi, troquei de emprego, não estou mais trabalhando na Accenture. Eu estava trabalhando na Accenture, completei um ano e meio na empresa e saí com 19 meses exatamente. Foi desde agosto desse ano eu comecei a trabalhar na Salesforce. Para quem não conhece, entra no site depois salesforce.com. É uma empresa muito grande, americana. A sede fica em São Francisco, nos Estados Unidos. O produto principal deles é o CRM, mas eles também fazem várias coisas voltadas todas na cloud. Então, é uma empresa assim é considerada a empresa mais inovadora do mundo e pela Forbes 3 anos seguidos. É uma empresa bem legal de trabalhar. Tem uma cultura assim que eu estou gostando demais. Não é aquela típica empresa grande, cheia de regras e gerentes mandando o que você deve fazer e sem saber fazer o que eles estão pedindo para você fazer. Na Salesforce, pelo menos a minha experiência até o momento, do meu gerente, dos gerentes que eu conheço, eles são pessoas técnicas que trabalharam antes como engenheiros e tudo mais, sabem o que fazer e e só para te dar uma ideia, eles trabalham também de verdade, não fica só falando faz isso, faz aquilo, não. Você vê que o pessoal tá botando a mão na massa, tá resolvendo, e muito legal, isso te inspira, assim, a trabalhar e a crescer na empresa. Primeira vez que eu tenho essa experiência e tô, assim, curtindo pra caramba. Bom, fora isso, eu completei meu primeiro ano do mestrado. Para quem não sabe, eu tô fazendo mestrado na UCD, University College Dublin, aqui em Dublin, como o nome diz. O mestrado é em Engenharia de Software Avançada. Como eu estou fazendo part-time, ele demora 2 anos. Terminei o primeiro ano com as notas muito boas, graças a Deus. Não foi fácil, assim, para eu que tenho família, 2 filhos, tal, esposa, é difícil, tem que estudar pra caramba. Trabalhando ainda full time é puxado, mas deu tudo certo. Estou caminhando para me formar com um título bem bacana, assim. Porque aqui na Irlanda, depois eu vou fazer um vídeo separado explicando. Aqui é diferente do Brasil, porque no Brasil, pelo que eu saiba, ou você se forma ou você não se forma. É isso. Se você se formou, não interessa a sua média, se foi na média, se foi tudo com 10, você vai receber o título, seja mestre ou bacharel, o que é que seja. Já aqui não. Aqui, dependendo da sua média final no curso, o título que você vai receber vai ser diferente. Então, isso afeta assim, empregabilidade no futuro. As empresas, inclusive, você podem ver a descrição de vagas falando assim, no mínimo um título de bacharel 2.1, ou esse é o mínimo que eles exigem para essa vaga, por exemplo. Isso é bem comum de ver por aqui.
Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é 2.1 e tudo mais, que é um assunto meio demorado assim para falar nesse vídeo. Fora disso, eu gostaria de contar, mantendo a linha do meu blog, contar sobre o processo seletivo da Salesforce que eu fiz. Tem já um post antigo no meu blog explicando sobre o processo seletivo, porque foi, na verdade, a segunda vez que eu fiz o processo com eles. Eu fiz o processo antes de entrar na Accenture, há mais de 1 ano e meio atrás, e naquele momento não deu certo, cheguei até a última etapa, mas não recebi a proposta e entrei na Accenture. Aí, depois de 1 ano e meio, eu vi que eles estavam com vaga de novo, resolvi tentar, e graças a Deus tudo certo. Agora eu consegui, tô lá. Bom, para quem tem curiosidade, o processo seletivo deles é composto por 4 etapas, na verdade 3, mas tem uma entrevista com o RH antes que eles ligam para clarificar algumas coisas. Então vamos lá. Primeira etapa do processo, que é essa conversa com o RH. Depois que você envia o currículo pelo site, como foi que eu fiz, o RH vai entrar em contato com vocês para clarificar algumas coisas, ter certeza que está tudo certo para você concorrer à vaga. Por exemplo, qual é a sua pretensão salarial, qual é a sua disponibilidade para início. Basicamente é isso. Pretensão salarial, disponibilidade para início, acho que é isso mesmo. E ter certeza que você está interessado na vaga. Às vezes eles podem demorar para entrar em contato, então acontece que você já aceitou uma outra proposta, assim, então não está mais interessado em entrar no processo. Confirmando tudo certo, eles vão passar o seu currículo para o gerente da vaga. E o gerente da vaga aprovando o seu currículo, eles vão marcar uma entrevista com o gerente da vaga. A primeira entrevista é com o gerente da vaga. E a primeira entrevista que eu fiz com o meu gerente atual, ele foi uma entrevista um pouco técnica, como eu falei, o gerente é uma pessoa técnica, então ele sabe fazer perguntas técnicas e ele faz perguntas técnicas, perguntas de Java, cobre perguntas básicas, assim, é a primeira entrevista, então não é nada muito avançado. Perguntas qual é a diferença de uma classe abstrata e uma interface, é, coisas do tipo, assim, bem simples, só para ter uma noção se você realmente sabe Java e pode prosseguir no processo. Aí a maioria das perguntas dessa entrevista não são muito técnicas, são mais a respeito da sua experiência, não assim um teste mesmo, como perguntas de Java. A maioria é sobre as suas experiências, do seu currículo. Então você tem que dar uma revisada no currículo, tudo que você escreveu lá e saber explicar certinho, né? Porque quando não é nossa língua, a gente pode sim se complicar na explicação. Aí ele vai perguntar sobre as suas entrevistas, sobre as suas experiências e ter certeza que você tem o perfil da vaga. Dando tudo. Ah, também teve, no final dessa entrevista, teve um teste de lógica. Na verdade, como se fosse um teste de QI. Ele fez umas perguntas dessas. Ah, deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que uma delas era isso, mais ou menos por aí. Você tem 6 garrafas e essas garrafas estão cheias de pílulas. E cada pílula pesa 1 grama. Mas dentro dessas 6 garrafas cheias de pílulas de 1 grama, tem uma pílula que pesa menos, pesa 0,9 grama. Como você. E você tem uma balança digital. Como você pode identificar em qual garrafa está essa pílula de 0,9 gramas, sendo que você pode usar a balança apenas uma vez? Essa foi uma pergunta que ele me fez. E, e eu acertei. Ele depois teve uma outra pergunta do mesmo tipo, mas ele no final, depois eu não acertei a segunda pergunta, mas eu consegui explicar bem a minha lógica, assim, ele ficou satisfeito, ele falou assim, no final que ele não espera ninguém para acertar essas 2 perguntas, mas que ele quer ver como é que você aborda o problema, como é que você pensa, monta a sua lógica, como que você explica o que você está pensando, todo esse tipo de coisa é importante. Aí essa foi a primeira etapa. Depois você passou disso, a segunda etapa é uma entrevista com 2 engenheiros do time, aonde eles
vão fazer perguntas também sobre o seu currículo, sobre as suas experiências. Tem experiência com essa tecnologia, com essa? Como é que você usou isso nesse projeto, esse tipo de coisa. Aí, depois, a segunda etapa da entrevista é um teste de programação. Eles te mandam um link para uma página onde é como se fosse um bloco de notas, tudo que você digita, eles vão ver lá na hora e eles vão te passar, no meu caso foram dois problemas de código Java, assim, de algoritmo mesmo, para escrever o algoritmo. E é isso. Depois eles vão, se eles ficarem satisfeitos com o resultado do seu, tanto da parte da entrevista quanto do teste, da codificação, você vai passar para a terceira etapa e última, ou quarta, se você considerar a parte da RH, que é uma etapa presencial na empresa. Na verdade, é um dia inteiro. Foi um dia inteiro de entrevistas e testes. Primeiro eu tive um teste de programação novamente, Java, para escrever o algoritmo e os testes unitários. Isso foi com dois engenheiros. Na verdade, eles mostraram o programa, não colocaram um laptop para mim, saíram da sala, voltaram no final para ver a minha solução, rodar os testes e fazer perguntas sobre a minha solução também. Aí a segunda etapa foi um almoço com o gerente, que tinha me entrevistado umas etapas atrás. Ele me levou para almoçar e durante o almoço rolando entrevista também. Tentando entender o meu perfil, por que é importante demonstrar por que você está interessado na empresa. Ele quer saber o quanto que você entende da empresa, se você fez uma pesquisa, como é que é identificar mesmo o interesse na empresa. Aí, depois do almoço, foi uma etapa com outros dois engenheiros do time, onde eu tive que escrever, foi estrutura de dados e algoritmo no quadro branco. Então, eles chegaram com 5 problemas, que eu tinha que escrever o algoritmo, não era para fazer os 5, era indo um por vez e até o momento que estourasse o tempo. Eu cheguei a fazer três problemas. Eles falaram que ninguém nunca terminou os 5, então não era esperado isso mesmo. Eles levam só caso você for uma máquina, sei lá, e fazer tudo, então eles têm exercício suficiente. Não tem que inventar nada para passar para você. Mas não foi muito difícil, eles foram super legais, falando assim, olha, a gente não vai te perguntar qual que é a complexidade do algoritmo, não é isso que a gente está interessado, a gente quer saber a sua lógica, quer saber como é que você aborda o problema, quer ver seu código, sem interface, sem Eclipse, nada disso para corrigir o seu código, quero ver como é que você escreve código aí. Beleza. Primeiro era simples, eu não lembro de tudo, mas primeiro era um problema simples, acho que mais para começar mesmo, para não começar com nada muito pesado, e que era você ter uma lista ligada simples e você tem que identificar, ela é uma lista circular, e você tem que identificar qual o nó que começa o círculo, qual que é o primeiro nó do círculo. Vai. Solução simples, não tem nada demais. É um problema bastante conhecido para a galera que está estudando aí ou já estudou computação. Então, não tive nenhuma dificuldade. Eu não lembro os outros exercícios, mas a ideia é essa. Foi uma etapa que foi estrutura de dados e algoritmos no quadro branco. Depois dessa etapa foi uma entrevista com dois engenheiros do time de suporte, que eles fizeram perguntas assim sobre Unix, não foi nada muito difícil, foi ficando mais fácil. Fizeram perguntas sobre Unix, sobre sistema distribuído, sobre segurança, umas coisas assim, para ver perguntaram quanto que eu entendia, o que eu conhecia de cloud computing, o que eu já tinha usado, qual era a minha experiência com isso, tudo mais. Fizeram umas perguntas sobre o meu mestrado também, queria saber. No final, ele fez uma pergunta sobre VI, um comando do VI, mas mais tranquilo, assim, nada demais. Depois dessa etapa,
que cada etapa dessa que eu estou citando, desse dia inteiro de entrevistas, levava 50 minutos, 1 hora. Depois dessa entrevista com esses dois engenheiros do time de suporte, foi uma entrevista com um outro engenheiro do meu time também, engenheiro sênior do meu time, que ele trouxe um pedaço de documentação, uma documentação da aplicação da Salesforce que tem no site da Salesforce, não é nada interno. E eu tinha que ler a documentação, ele saiu da sala, eu fiquei lendo, e depois, quando ele voltasse, ele me deu uns 15, 20 minutos, eu tinha que fazer uma apresentação no quadro branco lá na frente. Podia usar o quadro branco se quisesse fazer algum desenho, alguma coisa assim, mas não era necessário, só se quisesse, eu acabei usando. Sobre o que eu entendi da documentação. A ideia, ele disse, é que no nosso trabalho a gente tem que aprender muita coisa nova o tempo todo, e eles queriam entender a minha capacidade de assimilar informação, consultando documentação, assim, quanto que eu sou capaz de assimilar informação rápido e corretamente. Aí eu fiz a apresentação, ele foi fazendo perguntas a respeito disso, daquilo. No final, ele demonstrou que estava satisfeito e tal, terminou. Aí eu tive a última etapa do dia, a última entrevista do dia, que foi com o diretor sênior da, da área que o meu time faz parte. O meu time esqueci de falar, o meu time faz parte do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, ou aqui como fala R&D, que é Research and Development. E esse diretor sênior veio falar comigo. Foi uma entrevista com ele, mas assim, embora o título possa parecer algo, nossa, cara, diretor sênior, mas eu mesmo estava esperando uma pessoa super formal, assim, difícil, entrevista difícil, nada. Chegou um cara super tranquilo, bem, passando tranquilidade mesmo para mim também. Me deixou muito à vontade durante a entrevista toda. Você vê que é um cara assim que tem uma cabeça diferente, não fica preocupado com frescurinha, com besteira, assim, nada disso. E ele fez umas perguntas interessantes também, querendo entender o meu perfil, saber minha experiência. Ele perguntou uma coisa que eu lembro, só para citar um exemplo, ele citou 2 exemplos. É claro que é relacionado à TI, mas ele estava citando uma linguagem mais simples, assim. Se você tivesse que escolher entre um trabalho de pular num caminhão de bombeiro e sair no caminhão e chegar lá, apagar o incêndio e tal, naquela pressão, estresse, salvar vidas, tudo mais, ou ficar trabalhando numa lanchonete na chapa, só o pessoal colocando a carne, eu viro a carne e tal, e pá, coloco no prato. Ficar o dia inteiro trabalhando de chapeiro, assim, numa lanchonete. Aí ele perguntou esses 2 trabalhos, qual que você prefere? O cara queria entender, assim, eu entendi claramente que ele queria saber se eu sou mais aquele cara que gosta de trabalhar com pepino grande, cliente reclamando, tendo que resolver o negócio em produção, urgente e tal, ou se eu, uma parte mais tipo suporte a sistemas críticos, ou se eu prefiro ser um desenvolvedor que fico lá com meu fone de ouvido, quietinho, fazendo meu código, faço o commit, entrego o código e tal, escrevo os testes, testo tudo, depois eu entrego, vejo se tá tudo certo e é isso. Uma coisa mais tranquila, sem tanta pressão, embora desenvolvimento também tem pressão, né? A gente sabe bem. Aí eu falei, putz, minha resposta fiquei meio assim, porque eu tava meio pensando, será que eu devo dar uma resposta que é baseada no que o time faz, pelo que eu acho que eles fazem, né? Pelo que eu percebi pesquisando e falando com o pessoal nas entrevistas, ou se eu devo dar uma resposta 100% sincera. Eu resolvi dar uma resposta 100% sincera. Daí eu falei, olha, eu já fiz as 2 coisas, eu gosto um pouco de cada, mas eu prefiro trabalhar, no caso aí do chapeiro, uma coisa mais tranquila tal. Mas eu sei que às vezes pode perder um pouco a graça da coisa e é bom você trabalhar com
com pepino, assim, tentando resolver. Acho legal um mix. Falei isso. Não sei exatamente o que ele gostou, se ele gostou ou não, mas conseguiu emprego, então eu imagino que tenha dado certo. Bom, é isso. Aí o processo seletivo foi isso. Foi, então, as 4 etapas ou 3, que a primeira etapa com o RH, eu acho que ninguém é eliminado naquela etapa, é só uma conversa. A entrevista com o gerente, aí depois entrevista e teste de programação com 2 engenheiros, e depois um dia inteiro de entrevistas e testes também, parte de estrutura de dados, algoritmos e parte de Java mesmo, com os testes unitários e tal que a gente teve que fazer. Demorou pra caramba o processo. Só pra te dar uma ideia, eu tinha me candidatado pra vaga em dezembro do ano passado. Não ouvi nada deles até, não lembro, fevereiro, alguma coisa assim. A recrutadora do RH me ligou, perguntando se eu estava interessado ainda. Ela entendia, pediu desculpa por demorar tanto para entrar em contato, mas falou que o processo é meio demorado, porque o pessoal fica nos Estados Unidos, tem gente que fica aqui em Dublin, o gerente fica nos Estados Unidos, blá blá blá. E sei que eu comecei a trabalhar em agosto, ou seja, quase 6 meses, desde que eu apliquei para a vaga até o período que eu comecei a trabalhar de fato. Mas, mas valeu a pena, igual eu falei, estou muito feliz lá, é uma empresa que eu recomendo para todo mundo. Eu sei que eles têm umas vagas no Brasil, mas não técnica, pelo que eu saiba. É mais assim, pre-sales, pré-vendas, gerentes, coisas do tipo, mais interação com os clientes que tem aí. Que é Salesforce, não, pelo que eu saiba, não tem uma base no Brasil ainda. O pessoal que trabalha do Brasil trabalha remoto. Aí, então, agora é cobrir já essas duas partes. Agora eu vou só dar umas dicas rápidas para o pessoal que não leu o meu blog ainda, ou não está afim de ler, mas que é da área de TI e quer trabalhar fora. Beleza. Requisitos mínimos, assim, que antes de você começar a procurar qualquer outro tipo de coisa, você tem que ver se você tem, certo? Requisitos mínimos. Se você precisa de visto, claro. Se você não precisa de visto, é um pouco mais simples. Mas se você precisa de visto de trabalho para sair do Brasil, trabalhando na área, então você precisa ter no mínimo graduação, graduação na área. Notas é importante, como eu disse, eles vão olhar suas notas, vão perguntar. Não é que vai te excluir também, não. Se você é um cara super experiente, manda muito bem e tal, tem um monte de coisa no currículo e vai bem nos testes, não é que você vai ser excluído por causa disso, mas nota boa é uma coisa que pode te ajudar. Então, graduação na área, de preferência bacharelado, embora tá cheio de gente com tecnólogo do Brasil aqui também, com visto de trabalho. Não é nada que exclui também. É que às vezes por não conhecer, porque aqui não tem tecnólogo, eles podem, não sei, pode dar preferência para um outro candidato que tem um bacharelado, mas não é nada que vai te excluir. Então, a graduação completa na área é um requisito mínimo, um bom nível de inglês, obviamente. Os processos seletivos, como vocês puderam ver, o da Salesforce, os outros não são muito diferentes. São longos, tem muita conversa, tem muita etapa, tem parte de leitura, tem parte de apresentação, testes e tudo. Então, você tem que estar com um nível de inglês bom. Graduação na área, inglês bom. Uma outra coisa que eu diria essencial, ninguém vai contratar recém-formado aqui para trabalhar no exterior, infelizmente. Se você acabou de terminar a faculdade, tem 2 anos de faculdade, não é momento. Foca essa experiência aí no Brasil, tenta trabalhar em multinacional, que é uma coisa que ajuda bastante. Eu trabalhei em multinacional no Brasil e eu vi como foi muito bom quando cheguei aqui. É só falar, trabalhei na IBM, trabalhei no Citibank. O pessoal já, pô, beleza, sabendo que o cara sabe trabalhar com inglês, sabe trabalhar com projetos de grande porte, com clientes internacionais e tudo mais. Então, se você conseguir trabalhar numa multinacional aí, vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante. Mas eu diria que, além da graduação e o inglês bom, é necessário no mínimo, 4 a 5 anos de experiência na área. Senão, não dá. Ninguém vai dar visto de trabalho para recém-formado. Ninguém vai dar visto de trabalho para júnior. Se você precisa de visto, você precisa ser nível sênior, eu diria. Que
acima de 4, 5 anos. Na nossa área, sênior já é 5 anos, já é considerado sênior, às vezes até 4. E é isso, então se você não tem 5 anos de profissão, desencana, concentra na sua carreira, vê como é que é o mercado, dá uma olhada nas vagas, que tecnologias que é importante por aqui, que mais usa, que tem mais vagas, se é Java, se é .NET, se é SAP, o que é que seja, que você quer trabalhar com Oracle, e foca nisso, vai sempre mantendo as atenções no mercado, vê o que está em demanda, e tenta trabalhar numa multinacional, que é um negócio que ajuda bastante também. Se você já é formado, claro, se você não é formado também, se forma. Tem gente que manda e-mail às vezes falando, tô no último ano, tô precisando trancar o curso. Besteira, eu acho que não deve fazer isso. Termina o curso sim, depois você vai querer terminar por aqui, daí é mó rola, porque para quem não é europeu, o curso é caro pra caramba, é difícil, a maioria dos cursos é full time, curso part-time é bem limitado as opções e eles não vão validar quase nada que você completou no Brasil. Vai ser, assim, eu acho melhor terminar e depois você vai aproveitando para ganhar mais experiência também enquanto você termina o curso, depois você vem com essa etapa concluída no Brasil. Bom, acho que eu cobri tudo, então é isso. Faculdade, na área, inglês bom, 4, 5 anos de experiência pelo menos. Se você tem mais, fica mais fácil a coisa. Porque, claro, a empresa não vai querer investir, que é um investimento grande que eles têm que fazer, pagar o visto de trabalho, pagar a mudança, igual muitas empresas pagam a mudança, e treinamento, tudo que você vai fazer quando chegar na empresa, para se eles não tiverem certeza absoluta que você sabe fazer o trabalho direito e que você faz trabalho bem feito. Então, os processos seletivos são difíceis e as exigências também, currículo e educação também são um pouco puxadas. É diferente para quem é local, claro. Para quem é daqui não é regra isso não. Quem é daqui é diferente. Mas se você precisa de visto de trabalho, então capricha nisso aí. Termina a faculdade, pega os 5 anos de experiência na área, tira umas certificações também que ajuda bastante. Eu só tenho a certificação de Scrum Master, porque nunca gostei de certificação, pra falar a verdade, mas ajuda sim, se você está disposto a estudar e acho que vale a pena investir nisso também. E é isso, quando você tiver 5 anos de experiência, dá uma olhada, manda LinkedIn. LinkedIn é a melhor ferramenta, eu diria, pelo menos para a Irlanda. Eu vejo para outros países também é bem forte. Você pode entrar em contato direto com a empresa, com o recrutador da empresa, sem agência envolvida no meio. E atualize seu LinkedIn, deixe ele completo em inglês. Pô, sem erro de inglês, né? Claro, se você deixar o currículo com erro de inglês, vai te queimar, mas também não exclui, porque hoje em dia ela é tão escassa no mercado que eu te falar que a galera não tá tão exigente assim que tem que ser aquele currículo perfeito, inglês perfeito, não é bem mais assim. O principal mesmo é a parte técnica, que você tem que ser bem forte, tem que comprovar isso através dos testes, que é puxado. Então, se você já tem todos os requisitos que eu citei, tá na fase de começar a estudar e mandar o currículo, estuda estrutura de dados, estuda algoritmos, bastante, se você é desenvolvedor, é claro, porque a galera vai pegar pesado nisso nas entrevistas, assim como dependendo do tipo de vaga, se você vai participar de processo para arquiteto, alguma vaga do tipo, então você tem que saber, claro, explicar bem sobre as arquiteturas, design patterns e tudo mais. E, e é isso. Desejo boa sorte para todo mundo que está em processo no momento, que vai começar algum processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou colocar meu contato, mas tem um blog desenvolvedoresnoexterior.com, lá tem meu contato, tem um link pro meu LinkedIn, pode me adicionar. Mas só peço para não mandar e-mail com dúvidas que eu já citei no blog ou no vídeo aqui agora, porque, pô, acho até falta de respeito se eu gravei o vídeo, se eu escrevi um monte de coisa no blog, aí você pega e manda e-mail, maior preguiça de ler, de se informar, eu acho que uma pessoa desse tipo não vai conseguir trabalhar no exterior. Então, dá uma pesquisada antes de entrar em contato, mas se vê o e-mail é pertinente, claro, igual várias pessoas já entraram em contato comigo e a gente até troca sempre ideia no Gtalk e tudo mais. Ainda não encontrei ninguém pessoalmente, mas porque a galera não veio para Dublin, nenhum dos que conseguiram vir, mas
Espero encontrar ainda também a galera em breve pessoalmente, fazer amizade aí. Espero poder ajudar várias pessoas a conseguir realizar esse sonho. Eu sei que tem uma galera muito capacitada no Brasil que tá a fim de sair fora, conseguir experiência fora, mudar de vida, então boa sorte.